Este é o Tribcondcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, eu estou com meus colegas de bancada Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Olá, Luciana. Olá, Pérez, olá, Marcelo. O nosso tema de hoje é denúncia espontânea. Nós vamos falar sobre os conceitos, sobre as implicações legais e como é que os contadores eles podem ajudar os seus clientes nesse processo. Né? Então, Pérez, eu queria saber de você o que é denúncia espontânea. Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Lógico, Luciana. Denúncia espontânea é um instituto muito importante. Como o próprio nome diz, é uma autodenúncia sobre uma irregularidade que o contribuinte verifica em determinado momento, seja por erro, seja por qualquer que tenha sido o motivo dessa irregularidade, né? Ele não precisa justificar. Ele simplesmente abre o jogo e se compromete a regularizar e regulariza. Entendeu? A autodenúncia não pode ser devo, não nego, pago quando puder. O artigo 138 do Código Tributário Nacional prevê a denúncia espontânea como um meio de autorregularização, justamente porque nessas hipóteses o fisco não vai ter o trabalho de fazer a investigação, fazer o trabalho de levantamento, a autuação do contribuinte. Isso fica tudo abortado. Mas para que isso seja eficaz, deve necessariamente haver a autodenúncia e a autorregularização imediata. E quais são as razões que justificam a denúncia espontânea, Marcelo? Na verdade, a denúncia espontânea ela tem um fundamento ético e um fundamento econômico. O fundamento ético é porque é moral. O próprio contribuinte verificou uma questão de um erro, uma falta de recolhimento de tributo e foi para o fisco, confessou aquela dívida, fez o pagamento e vai ser beneficiado premiado com o não pagamento da multa sobre esse tributo. E também tem um fundamento econômico, tanto para o contribuinte quanto para o próprio fisco, porque o fisco, veja, ao ele conceder esse benefício para esse bom contribuinte, ele também está reduzindo o custo dele com fiscalização, toda a parte de administração tributária, cobrança, tudo isso que ele poderia ter, ele não vai precisar ter, então é uma troca dos dois lados. E quais são os requisitos para que essa denúncia seja válida? Bom, o primeiro requisito é que ela seja realmente uma autodenúncia. Não é depois do contribuinte ser descoberto que ele vai falar, opa, mas agora estou me autodenunciando. Não, a autodenúncia tem que ser anterior a qualquer procedimento fiscalizatório. Ele não pode ser no curso de uma ação fiscal, exceto numa hipótese. A Lei 9.249 de 95 ou 9.250, não me recordo exatamente, mas ela fala que o contribuinte, até o 20º dia do início de um procedimento de fiscalização, ele pode agir como se em espontaneidade estivesse. Então ali está ligando os motores, a fiscalização entrega o mandado de procedimento fiscal e fala, você vai ser fiscalizado do RPJ do exercício de 2020 e 2021. Então ele tem até o 20º dia para abrir o jogo e regularizar e pagar a fim de evitar a autuação com a multa punitiva ou multa moratória. Houve muita discussão no passado se o artigo 138 ele exonerava o contribuinte da multa moratória ou da multa punitiva. O artigo 138 não fala em nada. Então há uma regra em hermenêutica que quando a lei não fala, o intérprete não pode criar uma restrição. Então a Receita sempre defendeu, os fiscos estaduais, municipais, que o que o 138 obstaria era a aplicação da multa punitiva, mas a multa moratória, geralmente até 20%, ela seria exigível. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que ela não é exigível. Tá? Nenhum tipo de penalidade. Agora o contribuinte, como requisito, ele tem que se autodenunciar, autorregularizar e recolher o tributo com os acréscimos legais. Então, no caso, com a taxa Selic, em relação à União, o Estado de São Paulo e outros estados que usam esse índice de correção monetária. Então, ele vai ter que pagar todos a correção monetária e os juros e o valor principal e, poxa, olha, errei, mas já estou regularizado. Aí ela surte plenos efeitos, a fiscalização não pode autuar e cobrar a multa punitiva ou moratória. O Marcelo falou, é um argumento, é uma motivação moral, mas também econômica, né? Independe de qual seja o motivo, foi equívoco, foi sacanagem, foi sonegação, não importa. Se ele se autodenunciou e se entregou, está obstado a qualquer ação fiscal nesse sentido.
E o contribuinte tem que estar atento, inclusive com essa possibilidade dele agir em espontaneidade mesmo quando da abertura do procedimento fiscal. Então, isso existe no federal, no estadual não. Então é sempre vantajoso optar pela denúncia espontânea? Ah, sim, sempre. Se você realmente quer regularizar, não precisa aguardar o leão bater na sua porta. Ou se o leão bateu, você ainda tem 20 dias para agir, haja dentro desses 20 dias. E aí é rápido, tem que regularizar 100% da situação. Não pode regularizar metade e achar que aquilo vai aliviar a barra. Não, tem que ser full disclosure. Não pode, pelo menos em relação ao objeto fiscalizado. Uhum. E a denúncia espontânea, ela se aplica às obrigações acessórias também? Não, infelizmente não, já se discutiu muito, já se teve até decisões em sentido contrário no CARF de que se aplicaria, mas hoje é pacífico, tanto no Superior Tribunal de Justiça, que não se aplica em relação a obrigações acessórias. Por exemplo, deixei de entregar declaração que deveria ter entregue, ECF ou qualquer outro tipo de declaração dentro do prazo legal, tem uma multa ali regulamentar, ela vai ser exigível e ela não é exonerada, mesmo se o contribuinte, porque nesse caso, o que se considera que o contribuinte já está em atraso e não tem nada que ele revele que já não seja de conhecimento físico. Você já sabe que você está em atraso. Entendeu? O que difere em relação ao cumprimento de uma obrigação principal, seja por equívoco ou por sacanagemzinha, o fisco não sabe. Então, o sentido eu estou evitando um problema, uma ação fiscal, uma cobrança, que no final você ia me incluir aí num parcelamento, numa anistia fiscal. Então não me cobra a multa e já recebe desde já, evita-se trabalho e custo para ambas as partes. E como é que funciona a denúncia espontânea para lançamentos por homologação? Luciana, tem uma especificidade no lançamento por homologação, porque como o contribuinte já obrigatoriamente ele declara o próprio tributo, o débito dele no lançamento por declaração, teve uma discussão em cima disso judicial que se pacificou que quando você tem se você fizer a declaração primeiro e depois o pagamento, você não está sujeito ao Instituto da Denúncia Espontânea, porque se entende que você não fez a declaração junto com o momento do pagamento, que é uma das exigências do artigo 138 do CTN. Então, para você ter a denúncia espontânea no lançamento por homologação, você tem que fazer o inverso. Você calcula o tributo, você recolhe o tributo e depois você apresenta suas declarações para o fisco, porque aí você consegue, ao momento que você declarou, tá com tudo pago, tudo recolhido. Aí você é beneficiado por esse regime, tá? Isso, é porque se considera que no tributo sujeito à homologação, o contribuinte faz o autolançamento e ao final declara. Depois que ele declarou que deve, o fisco não precisa mais fazer nenhuma fiscalização. Aquela declaração, ela constitui uma confissão de dívida que o fisco simplesmente vai inscrever em dívida ativa e cobrar. Então não teria um trabalho de fiscalização que seria evitado pela ação espontânea do contribuinte. Então, infelizmente, parece uma inversão de valores, né? Porque aquele que declara que deve, ele acaba perdendo um benefício daquele que deixou, né, a coisa ali mais ou menos nebulosa, aí ele, poxa, agora é o momento de regularizar, eu regularizo e só depois eu informo o fisco, mas infelizmente é como se pacificou. Então, se você está numa situação dessa, primeiro tem que regularizar para depois fazer a retificadora. Se você faz a declaração, aquilo já é suficiente, do débito, aquilo já é suficiente para o fisco cobrar, não existe trabalho de fiscalização. E quando que a espontaneidade ela é recuperada após o início de um procedimento fiscal? Boa pergunta, porque muita gente acha depois, primeiro, né, depois que o fiscal bateu na sua porta, se é federal, você tem 20 dias para agir em espontaneidade. Passou desse prazo, você não está mais em espontaneidade, não dá para ali chegar para o fiscal, olha, recolhi, não me autua, ele vai ter que autuar, não para recolher o tributo, obviamente, recolhido, porque isso não há necessidade do lançamento, mas para exigir a penalidade que está prevista na legislação. Agora, no âmbito, em qualquer fiscalização, se entregou um mandado de procedimento fiscal, se entregou uma notificação, quer dizer, isso indica que o trabalho de fiscalização continua. Agora,
Tem empresas que falam, olha, eu estou em fiscalização há um ano e meio, né? Até tem uma discussão se isso é permitido, porque eu não posso ficar eternamente em fiscalização. E justamente por isso, as legislações federal e estaduais de cada estado prevêem que, uma vez o fisco se mantendo inerte por determinado prazo, no âmbito federal são 60 dias inerte, sem indicar qualquer ato de continuidade de fiscalização, o contribuinte recupera a espontaneidade. Quer dizer, então o fiscal ali largou uma intimação e não providenciou nada. No 61º dia, corre, pum, regulariza. Aí quando o fiscal voltar, opa, mas o que aconteceu? Está tudo regular. Ele não pode mais exigir nem o tributo, nem a multa correspondente àquilo que foi objeto da denúncia espontânea, porque você agiu quando recuperou a espontaneidade. E, Marcelo, como é que funciona a denúncia espontânea aqui no estado de São Paulo? É mais ou menos igual. A questão é que no estado de São Paulo o prazo é um pouco maior. O prazo é de 90 dias aqui para recuperação da espontaneidade, mas tem uma questão que tem que levar em consideração, como o Pearson já adiantou. Não é que você iniciou um processo de fiscalização e em 90 dias você automaticamente já vai estar em espontaneidade, porque o fiscal ele pode renovar esse ato constantemente. Então, se passou 90 dias, o fiscal não renovou, aí sim você está em espontaneidade, aí você pode fazer a declaração e o pagamento com o benefício, tá? Então, a gente tem um caso prático aqui da Embraer, né, sobre a recuperação de espontaneidade, que a Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, ele analisou um auto de infração relativo à CID. Né? Você podia comentar esse caso, Pearson? Comento. Esse é um caso que a Embraer foi fiscalizada no período, logo no início do surgimento da CID, né, sobre remessas, determinadas remessas para o exterior. E logo no início da CID foi cometido um equívoco pela área fiscal que, em vez de recolher 15% de imposto de renda retido na fonte sobre essas reservas e 10% de CID, se continuou recolhendo 25% cheio de imposto de renda retido na fonte. Então a União, na verdade, não foi prejudicada. Ela recebeu nos cofres públicos 25%, que é aquilo que ela deveria ter recebido. Teve lá algum problema de repartição de receitas. A empresa, quando fiscalizada, o fiscal percebeu esse equívoco e notificou a empresa a fazer uma regularização e propôs uma solução, né, que seria a utilização desses 10% a mais que teriam sido recolhidos de imposto de renda, 10 pontos percentuais, ele fazer um pedido de compensação, declarações de compensação com aquilo que deixou de ser recolhido a título de síndico, indicando que aquela providência encerraria a fiscalização. Quer dizer, tudo indicava isso, né? Passados 60 dias, né, sem nenhuma, a empresa providenciou prontamente essa regularização na forma proposta e se passaram mais de 60 dias, a empresa foi surpreendida com auto de infração, né? Justamente colocando aquela situação, não exigindo o tributo que já tinha sido regularizado, vamos dizer assim, mas exigindo a penalidade. E a defesa e o acórdão que acabou sendo proferido ao final, confirmando os argumentos que foram trazidos pela defesa, é no sentido de que, olha, se procedeu à regularização que o fisco recomendou, não se indicando que haveria nenhum procedimento posterior, né? Logo, depois de 60 dias ainda, não há que se falar em qualquer penalidade que possa ser exigida, porque se recuperou a espontaneidade e se fez o procedimento nesse período. Outro exemplo interessante que eu mencionaria, eu acho que mais, vamos dizer, mais próximo, né, das pequenas, médias empresas e da assessoria com os contadores, o Estado de São Paulo, ele tem lá as previsões de crédito que são permitidos e uma série de restrições, e tem um litígio, como a gente já comentou lá na reforma tributária, acerca dos créditos dentro da cumulatividade que sejam possíveis ou não. Hoje se discute muito crédito sobre material intermediário, né, no ICMS, mas a empresa tinha lá uma postura de tomar determinados créditos sobre bens intermediários, posição essa que hoje está sendo reconhecida na justiça. E só que antes disso existir, ela sofreu uma fiscalização, estava no curso da fiscalização e o fiscal chegou a apontar
esses créditos que ele entendia que eram indevidos e que ele apontou que teria que promover um auto de infração para estornar esses créditos, né? Só que ele, ao invés de indicar a continuidade dos trabalhos de fiscalização, ele verbalmente mencionou isso para a empresa e encerrou a fiscalização. Então, quando a empresa me procurou, eu falei, olha, se é a intenção dele retornar não sei que data para fazer o lançamento que ele entende cabível, mas ele encerrou a fiscalização, aí não há que se falar de prazo nenhum, porque não tem nenhum indicativo de continuidade. Estornem os créditos. Acabou, estorna e discutir judicialmente, mas sem um auto de infração com uma multa absurda, né? Que as multas sobre crédito indevido chegam a ser de 300% do valor do imposto. E foi assim que foi procedido. A empresa, mesmo assim, depois foi surpreendida com auto de infração, mas judicialmente se reconheceu que o contribuinte estava em espontaneidade, porque o último ato, no caso, datava já de mais de 90 dias, e além disso, ele não indicava continuidade de procedimento de fiscalização nenhum. Você veja, Luciana, é isso que o Perisson está colocando, é muito importante, porque isso mostra a importância do acompanhamento do contador, do advogado, durante todo esse processo de fiscalização, para assegurar o cumprimento desses prazos legais e dos direitos do contribuinte durante esse período de fiscalização, porque pode ter algo como a denúncia espontânea que pode favorecer muito o contribuinte numa hora dessas, né? E nessa questão de recuperação de créditos, normalmente o que se vê o fisco já aceita facilmente em questões de quando ele já conhece o passivo, né, do contribuinte. E por que há tanta resistência em aceitar, por exemplo, compensações de crédito nos casos de denúncia espontânea? Porque um dos o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que é a base, né, da denúncia espontânea, a base legal, ele menciona pagamento, né, regularização acompanhada do pagamento. A compensação é um dos modos de extinção do crédito tributário, está previsto no próprio Código Tributário Nacional. Então, juntando o LE com o CRE, eu acredito que deveria também ser assegurada a denúncia espontânea, os efeitos da denúncia espontânea sobre o pagamento mediante compensação. Infelizmente, não é essa a posição, embora existam alguns precedentes, inclusive do CARF, aceitando, vamos dizer, a regularização mediante compensação e a exoneração de multas nessas situações. Mas são decisões bastante isoladas ainda. Mas já existem, sim, alguns precedentes nesse sentido, embora a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça não aceite a compensação como justificativa da exoneração da multa. Eu concordo com o Perisson nesse ponto, porque eu acho que a questão o crédito são ativos da empresa e isso alia justiça fiscal, equidade, tem que ter eu acho que tem que ser um tratamento de uma forma equânime entre pagamento, a compensação é efetivamente considerada uma forma de pagamento também. Mas, como o Perisson disse, ainda há muita discussão. E o que vocês poderiam falar para os contadores? Que eles têm que ter atenção quando você tem a denúncia espontânea? Como eles podem atuar, né? Ajudar o cliente deles quando ocorre a denúncia espontânea? Bom, o contador ele tem que estar atento à possibilidade de utilizar a denúncia espontânea para regularização fiscal, principalmente dentro desses prazos que a gente mencionou. Então, eu não estou em ação fiscal, eu tenho amplo espectro de atuação, mas sem esquecer que a qualquer momento eu posso ser notificado e a notificação do início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade, a não ser dessa previsãozinha da 949, 950, não tenho ao certo, mas isso é fácil de pesquisar. Os 20 primeiros dias da fiscalização federal pode-se atuar como em espontaneidade. Então é importantíssimo atuar dentro desses períodos. Poxa, chegou o fiscal, mas nós temos alguma coisa que sabemos que está equivocada, seja qual for o motivo. Sabemos, temos essa oportunidade de regularização, né? Antes da fiscalização, melhor ainda, vamos analisar quais os pontos que podem ser objetos dessa autorregularização, sem a multa, só com atualização, juros. E vamos aproveitar, não vamos esperar contar com uma anistia ou com uma transação futura ou com um acordo muito benéfico ou com a benevolência da Procuradoria ou dos órgãos de arrecadação.
futuramente, depois de gastar um dinheirão com advogado, com tudo, com defesa, e fora o estresse que isso gera. Vamos regularizar com antecedência. Os contadores têm que estar atentos a essa possibilidade, que é muito importante para os seus clientes. Tem uma outra observação que vocês gostariam de fazer sobre esse tema, que nós não comentamos? Eu entendo que a denúncia espontânea é um procedimento que o contador, o advogado, mas tem que, principalmente o contador, porque ele está muito próximo do seu cliente, ele tem que ficar atento, porque pode ser uma excelente oportunidade para uma economia tributária com previsão legal, de forma absolutamente correta, que ainda demonstra a boa-fé do contribuinte para o fisco, né, Luciano? Uhum. Então, muito obrigada, Pérez. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Luciano. E esse foi o Tribicondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta desse tipo de assunto, de direito tributário, curta os nossos canais, ative os sininhos para receber notificações. Até a próxima. Até a próxima. Até.